Bom, pessoal, continuando na parte de propagação do calor, a gente continua em condução, só que agora a gente vai ver algo específico, chamado lei de Fourier, dentro da condução. Eu trouxe aqui uma vela, só para representar uma fonte de calor, e aqui uma fonte fria. Vamos supor que isso aqui seja gelo, e a temperatura desse gelo seja de 0 graus Celsius. E vamos supor que a temperatura dessa chama da vela seja de 100 graus Celsius. Lembrando que é uma suposição. A gente sabe que por condução, essa barra aqui ela tem várias partículas. Quando digo várias, são muitas mesmo. O que vai acontecer? Por condução, o calor vai ser conduzido através desse material, de partícula para partícula. A partícula que está mais próxima da chama, ela começa a vibrar mais, e essa vibração vai passando de uma para outra até chegar na parte fria, que é a parte onde está o gelo. Então o calor é conduzido por esse material. Está aqui. Muito bem. Existe uma conta que a gente pode fazer chamada fluxo de calor. Fluxo de calor. Ele é representado pela letra grega φ. Como calcula ele? Você pega o fluxo médio, a quantidade de calor que passou por essa barra, e divide pelo tempo que durou o processo. E aí você vai ter o fluxo de calor. Unidade do fluxo pode ser caloria por segundo, porque a unidade de calor é caloria, a unidade de tempo segundo, ou joule por segundo, e assim por diante. Aí você tem as variações. Tudo bem? Uma coisa que eu quero chamar a atenção, deixa eu só dar um destaque aqui no conceito do fluxo, é que esse fluxo de calor é energia sobre o tempo. Vamos tentar lembrar o que é energia sobre tempo? Energia sobre o tempo. O que é isso? Lembra? É o PET, o conceito de potência. Então você pode, de forma simplificada, falar que o fluxo de calor também é potência. Porque nada mais é do que a quantidade de calor que está chegando do outro lado. Então você pode chamar esse joule por segundo, sem medo de ser feliz, de watt. Não tem problema algum. Beleza. Esse é o conceito inicial. Agora tem um outro conceito que eu quero passar para vocês, que é o regime estacionário. Regime estacionário. Que aí a gente vai aplicar o tema da aula, que é a lei de Fourier. Fourier. Muito bem, deixa eu só fazer um destaque aqui, regime estacionário, e vamos aplicar a lei de Fourier. O que seria esse regime estacionário? O regime estacionário é quando esse fluxo de calor ele é constante por toda a barra. Como assim? Se aqui, peraí que eu fiz errado. Se nessa extremidade começa a passar 10 calorias por segundo, em qualquer outro ponto da barra tem que estar passando 10 calorias por segundo. É como se fosse uma torneira. O fluxo está constante. Para esse fluxo ser constante, duas coisas são importantes. É que a temperatura nas extremidades seja constante. Então a temperatura maior e a temperatura menor, elas têm que ser constantes. Porque, afinal de contas, se elas aumentarem ou reduzirem, você muda o fluxo. Então, se isso acontecer por um tempo, as temperaturas forem constantes, você vai estar no regime estacionário. O fluxo de calor vai ser constante. Ah, professor, mas o que isso muda para a gente? É que existe uma outra forma dentro do regime estacionário para calcular o fluxo. Existe essa, só que dentro do regime estacionário existe outra. Qual é? O fluxo pode ser calculado da seguinte forma: é dado por uma razão. Aqui em cima, o fluxo vai depender do material? Claro que sim. Se o material é bom condutor, o calor se passa rapidamente. Se ele for um péssimo condutor, de forma mais lenta. Então, ele depende da característica do material, chamado de K, condutibilidade térmica ou condutividade térmica. Condutividade térmica. Você pode chamar de condutibilidade também, não tem problema. Outra coisa que ele depende é da área, da porta que o calor passa. Porta, professor? Sim, tá vendo essa parte que eu pintei? É a área por onde esse calor vai estar passando. Imagina você passando por uma porta.
O calor, ele atravessa essa região transversal, que é chamada de área, a área do material. Então, depende da área. Área. Pensa o seguinte, conforme a área é maior, mais fácil é aquecer o material. Se a área é pequena, demora mais para aquecer. Então, depende da área. Outra coisa que ele depende é o que faz esse calor existir, que é a diferença de temperatura nas extremidades. Nesse caso, eu pus 100 e 0. Então, vou colocar aqui a diferença de temperatura. Eu posso chamar de ΔT. A rigor, esse ΔT, a gente chama de variação de temperatura. Aqui, isso aqui é a temperatura maior menos a temperatura menor. Não existe final menos inicial, porque a barra tem uma temperatura num lado e do outro lado outra temperatura. Tudo bem? Então você faz a maior menos a menor. Outra coisa que esse calor depende é do caminho que ele vai percorrer, chamado de espessura. Aí a espessura você pode chamar de D, você pode chamar de epsilon, eu chamo de epsilon. Espessura. E aí eu vou chamar atenção para vocês o seguinte: fiquem muito atentos às unidades. O fluxo de calor, as unidades estão aqui, ó. Agora, unidade de área você vai encontrar metro quadrado, centímetro quadrado e assim por diante. Temperatura, a variação dela, né? Você vai encontrar grau Celsius, Kelvin e assim por diante. Espessura é comprimento, então vai ser metro, centímetro e assim por diante. Agora, eu chamo a sua atenção na condutividade térmica. Fique atento à unidade, porque você vai ter várias unidades possíveis. Uma que você pode encontrar é caloria por segundo metro grau Celsius. Pode encontrar caloria segundo centímetro. Eu coloquei vírgula, não era para vírgula, era um ponto. Aí, centímetro grau Celsius. E assim por diante. Um lugar de caloria pode ser joule, pode aparecer watt. Então fique atento, porque é ele que vai indicar quais unidades você deve usar embaixo e também no fluxo de calor. Então fique atento a essas unidades, beleza? Muito bem. Uma coisa que eu não evidenciei para vocês é o seguinte: vou destacar aqui a área e a espessura. Por que, se a área aumenta, passa mais calor? Pessoal, se a área aumenta, pensa um fluxo de pessoas saindo de um show. Se eu aumento a área, sai mais pessoas. As pessoas conseguem sair com mais facilidade. A mesma coisa o calor. Aumento a área, aumenta o fluxo. Agora, a espessura, pensa o seguinte: se eu aumento o percurso, demora mais para o calor chegar do outro lado. Eu estou aumentando o percurso. Pensa numa barra gigantesca. Se você tem uma barra grande, aqui está muito quente, quente. E aqui está frio. Se você colocar a mão aqui, você não vai queimar a sua mão. Agora, se essa barra for pequenininha, aqui está muito quente, e a barra é bem pequena, se você colocar a sua mão aqui, você vai queimar. Porque rapidamente ela vai aquecer. Então a espessura dificulta, por isso que está aqui embaixo. Conforme a espessura aumenta, o fluxo diminui. Beleza? Muito bem. Vamos fazer um exemplo. Aqui. Esse exemplo é o seguinte. Deixa eu só trocar a cor do nosso marca-texto, vou colocar verde. Uma barra de alumínio de 100 centímetros de comprimento e área de seção transversal de 10 centímetros quadrados. Tem uma de suas extremidades em contato térmico com uma câmara de vapor de água em ebulição. A outra extremidade está imersa em uma cuba que contém uma mistura bifásica de gelo fundente. Bifásica que tem água e gelo. E eles estão em fusão. Muito bem. Se quiser adiantar, vapor em ebulição, né, água em ebulição, então aqui a gente pode falar que está a 100 graus Celsius, e aqui do lado a gente pode falar que está a 0 graus Celsius. Continuando, a pressão atmosférica é normal, ou seja, a nível do mar, 1 atm. Sabendo que o coeficiente de condutividade térmica do alumínio vale meio caloria segundo centímetro grau Celsius. Calcule. Letra A. A intensidade da corrente térmica. Fluxo de calor através da barra depois de estabelecido o regime permanente. Regime permanente é o regime estacionário. Bom, perceba que na letra A não tem como você fazer isso.
Você não tem a quantidade de calor que passa e muito menos o tempo. Então esse conceito não é que ele está errado, não é possível usar. Qual que a gente vai usar? A lei de Fourier. K, A, delta T sobre epsilon. Ah, uma maneira que eu uso para lembrar do fluxo é o CAT. CAT. É um jeito que eu uso para lembrar que a gente está mexendo com fluxo de calor pela lei de Fourier. Continuando, a gente sabe que o K vale 0,5 caloria segundo centímetro grau Celsius. A gente sabe que a área por onde esse calor vai passar vale 10 centímetros quadrados. A gente sabe que o comprimento que esse calor vai percorrer vale 100 centímetros, que está aqui em cima. E a diferença de temperatura é 100 menos zero, que é o próprio 100 graus Celsius. Muito bem, tendo esses valores, vamos substituí-los na nossa equação aqui embaixo. Dessa forma, vai ficar fluxo igual a meio. Eu vou escrever a unidade, tá bom, pessoal? Nessa primeira conta. Caloria, segundo, centímetro, grau Celsius. Muito bem. Área, 10 centímetros quadrados. Variação de temperatura, ou melhor dizendo, o quanto a temperatura, a diferença entre a temperatura das extremidades, 100 graus Celsius. Feito isso, vamos dividir pela espessura. A espessura vale 100 centímetros. 100 centímetros. Aí você fala assim, nossa, professor, mas que trabalho colocar as unidades? Concordo, eu também não gosto. Mas nessa situação, ajuda para ver qual vai ser a resposta do nosso fluxo, a unidade. Ó. Perceba que centímetro com centímetro dá centímetro quadrado. Ele simplifica aqui em cima. Grau Celsius vai embora com grau Celsius. Espera aí que falhou minha caneta. Aí. E aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos obter a resposta. Quais unidades sobraram? Caloria por segundo. Então, a nossa resposta vai ser fluxo. 100 eu vou mandar embora com esse 100 aqui de baixo, ficou 10 vezes meio, que dá 5 calorias por segundo. Tá aí a resposta do nosso item A. Beleza? Agora, o item B, eu vou fazer ele aqui no cantinho. Item B. O que ele pede para a gente? A temperatura em uma seção transversal da barra situada a 40 centímetros da extremidade mais quente. Bom, eu vou representar a barra aqui. Está aqui a nossa barra. Vou indicar a extremidade mais quente pela temperatura, 100 graus Celsius. A parte fria, a 0 graus Celsius. O que o exercício está pedindo para a gente? A 40 centímetros dessa parte quente, quanto vale a temperatura nesse ponto? Aí você fala assim, professor, não faço ideia como resolver esse exercício. Aí que vem a questão. A gente está no regime permanente ou estacionário. Esse fluxo, ele é constante. Ou seja, em qualquer área que eu pegar aqui, vai estar passando 5 calorias por segundo. Então não preciso me preocupar, deixa eu só tirar esse triângulo que formou, com a barra inteira. Eu posso pegar um pedaço dela, por exemplo, esse pedaço aqui, e aplicar a lei de Fourier, usando o CAT. O que a gente vai fazer agora? No lugar do Φ, eu vou pôr 5. No lugar do K, como é o K do alumínio, vou pôr meio. Perceba que eu não estou colocando as unidades. A é a porta, é a área. 10. Toma cuidado agora. A diferença de temperatura a gente não sabe. Eu vou pôr ΔT. Ah, professor, por que a gente não sabe? Porque eu estou pegando esse pedaço. Então eu estou fazendo 100 menos T. Eu não sei quanto vale T, então eu vou deixar assim. E aqui embaixo na espessura, eu só vou pegar o pedacinho que eu estou analisando. 40. Fazendo essa continha, pessoal, você vai chegar no seguinte: 5 é igual a 5 ΔT sobre 40. A gente pode simplificar esse 5 com esse 5, aqui fica 1. Dessa forma, vai ficar 1 é igual a ΔT sobre 40. Quanto vai valer? ΔT, 40 graus Celsius.
Muito bem, não é a resposta. É a diferença entre essas duas temperaturas vale 40. Para você saber quanto vale a temperatura a 40 centímetros da barra, você vai fazer o seguinte: delta T, T maior, menos o T menor. Maior. Aí. Vai ficar 40 é igual T maior 100 menos o T que a gente quer descobrir, que é o T menor. Muito bem, fazendo essa continha, vou passar o T para lá, vai ficar positivo, e passo esse 40 para cá. Fica menos 40. Então, essa temperatura vai dar 60 graus Celsius. A professora está dizendo para mim que a 40 centímetros da barra a temperatura vale 60 graus Celsius? Sim. Eu quero que você perceba que conforme você vai saindo da extremidade quente, essa temperatura ela vai diminuindo até chegar a zero. Por quê? Porque a gente está no regime estacionário. A temperatura das fontes não mudam. Por isso que a temperatura vai reduzindo. Beleza? Agora, para fechar, eu vou fazer um extra. Um item C, ele vai ser extra. Vou pegar aqui e arrastar. Vamos fazer aqui um extra. A letra C. A minha pergunta vai ser o seguinte. Quanto tempo... Colocar. Entenda que esse ΔT é tempo, tá? É um intervalo de tempo. Quanto tempo é necessário para derreter 500 gramas de gelo? De gelo. Considere que tenha muito gelo lá dentro, tá? E eu te dou que o calor latente de fusão do gelo vale 80 calorias por grama. Aí você vai falar assim, meu, como que eu vou fazer isso? Primeiro, você concorda que eu consigo obter a quantidade de calor necessária para derreter esse gelo? Usando o famoso que mole. A água está no ponto de fusão. Então todo o calor que ela recebe é para derreter o gelo. Não tem aquecimento. Então é o que mole que a gente vai utilizar. Quanto de gelo a gente quer derreter? 500. Quanto vale o calor latente? 80. Fazendo isso, essa continha vai dar 40.000 calorias. Não acabou. Eu só achei a quantidade de energia que é necessário receber para derreter esse gelo. A pergunta é o tempo. O que, que eu faço? Eu tenho o fluxo dessa barra, lá do item A. Lembra? 5 calorias por segundo. Mas esse fluxo é análogo à potência. Lembra? Fluxo é calor sobre tempo, que é o conceito básico sobre fluxo de calor. Então a gente vai pôr 5 igual a 40.000 sobre ΔT. Pessoal, se você fizer essa continha, isso aqui vai dar 8.000 segundos. 8.000 segundos é o sistema internacional. 8.000 segundos é muito feia essa resposta. Quem quiser deixar essa resposta mais bonitinha, pode dar 2 horas, 13 minutos e 20 segundos. É uma outra resposta equivalente, tá bom? Ficou feio, deixa eu só dar um destaque melhor. Vamos ver se vai ficar. Aí, beleza. Aí é uma outra resposta, tá bom? Ah, lembrando que isso aqui só é válido se o regime for permanente. Aí a gente fecha essa segunda aula aí de condução. Até o próximo.